Não, está cheio de energia aí. Né? Aqui, isso aqui é, ó. 5 centavos. Só 5 centavos. Só mais uma Está pergunta. falando de energia, né? Exterioriza, não tem jeito. Quando na TENEPS vem a imagem só da mão, como é que a gente pode avaliar esse? Aí tem que examinar e ver. Se saber se é mão boba, se é mão do amparador, que mão que é. Olha a listagem para isso. Como é que faz a pesquisa aí para ver o conteúdo desse fenômeno? Só aqui tem 100 tipos, você escolhe. Não, é só em clarividência a imagem só da mão. Aqui, não fique pensando que mão leve ou, entende? Não, mas a mão não estava que para atuando. a mão Tava também não tem outros tipos de mão que tem. Está entendendo? Então, vamos devagar com a dor. Mão boba extrafísica existe. Sim. Professor Valdo, queria que você fizesse a relação da mão com a macrossomática. Você não falou muito de macrosoma aqui no texto. O macrosoma, ele é bem superior ao processo de mão. Né? A mão ficou pequenininha. Ele já pega um processo no core, na origem, na essência, no core da situação. Aí muda tudo. A mão é uma coisa ainda muito superficial, muito externa, muito rudimentar, elementar, para você ter uma ideia. Então, do ponto de vista de macrossomática, a mão seria um elemento quase que secundário. Entendeu? Porque tem aquela questão das partes bem acabadas na situação da pessoa que tem com macrossoma. Sim. A mão poderia entrar nisso aí. Não, é lógico, é aquilo que está falando daquele caso de ontem aí com a pessoa que tinha as mãos com muito poder de habilidade manual. E nessa agora tem um corpo que não ajuda as próprias mãos, o processo de unha. Vocês sabem que problema de unha e terminais digitais das mãos das pessoas variam muito. Tem muita classificação dentro da medicina e tudo isso. Isso tudo é diferente, isso aí influi. Agora, o macrossoma, ele é superior, porque ele pega a essência do assunto. Entendeu? Você está estudando no motor da condição. Agora, a mão é lataria. Entendeu? No carro. Agora, de modo que a melhor coisa que eu posso falar para essa pessoa, para melhorar as mãos, é ela passar e arranjar uma coisa que está em andamento e aquilo então ele exagera. Agora, é preciso ter muito cuidado com as horas extras, o excesso de coisa, não levar serviço do escritório para casa no fim de semana. Isso é uma das bases do processo para evitar isso aí. Tá, e pode provocar também alguma coisa no cerebelo, né? No paracerebelo. Não, isso tudo tem relação com o cerebelo. Tudo que você mexer, aqui, ó. Em excesso, isso né? tudo tem. Entendeu? Em excesso, o trabalho em excesso pois pode dar sequelas, né? Todo excesso com o corpo é preciso ser ponderado, que a maioria prejudica, é preciso ir com calma. Eu, por exemplo, sempre combati aquele processo do Cooper de correr. Eu sou contra a corrida. Desde que ele veio aí. E o Aaron Povall também falava a mesma coisa. Ele chegou até a debater publicamente com ele. Passaram algumas décadas, eles gastaram milhões de dólares para fazer as pesquisas, ele voltou no Brasil e disse tudo que ele falou. Não deve correr. Tem que andar a passo apressado, estugar o passo, mas não correr. Correr mata. Eu já sabia disso, por causa dos meus processos, que eu tive infarto aos 28 anos de idade, eu levei essas coisas muito a sério. E nunca mais também eu deixei de ter hipertensão. Agora, tudo porque... Mas a base, que ela vai sentir mais o problema é da cabeça. Porque, o problema nosso é o tampo da cabeça. O resto tudo é moldura. Entende? Isso aqui, é apenas excrescência. O negócio mesmo da consciência, a base do processo está aqui. Então, o que manda é isso, é o que você está falando aí. Então, no início dos processos energéticos do novato, não é? Então, há maior facilidade a ir pelo sempre com as mãos, que é muito fica mais fácil. Não é isso, para a pessoa sentir, ela ter confiança, ela desenvolver, ela poder fazer um fluxo maior de energia, usar as 40 manobras de energia que tem, saber qual é o direcionamento, o ritmo, a intensidade, como é que vai ser, tem que saber isso tudo.
Você sabe que eu tenho uma listagem do que é, como é que funciona a energia. Tá. Agora, a mão permite muito isso. Devido ao processo de onde é que sai a energia da mão, o processo dos dedos. A pessoa pode aprender muito com a mão e as energias. Tá. Obrigado. Na TENEPS, a aspersão ela é mais perceptível, assim, pelas mãos. Você No início. Agora, com o passar do tempo, o veterano não precisa disso. mas pelas pernas também ocorre, né? Não, o corpo inteiro. Sim, lógico. Mas a coisa mais séria é sempre a mão. Porque é na mão é que você começa a exteriorizar para desenvolver o seu processo de exteriorização. O amparador tem muito mais facilidade de mexer com a mão. E outra coisa, é o jeito de mexer também com o seu sistema neurovegetativo. Entende? A parte psicomotriz, cerebelo, tudo isso. Então, você fazendo isso é muito sério. O processo de energia. No SCP-2 existe também aquele aparelho que é colocado muitas vezes na mão do próprio EPICO, né? Para trabalho, para intensificar o processo energético. Não, e tem aquele caso lá que eu perdi meus dedos em São Paulo. Depois eu recuperei. 2 dedos sumiram. Eu queria mexer devido à ectoplasmia. Agora, os dedos desmaterializaram, depois tornaram a rematerializar. Esse meu dedo tinha um processo de nascença aqui. O novo dedo que apareceu ficou sem. Quer dizer, me limparam, fizeram uma plástica. Era aqui, ó. Tinha com a mancha, os negócios todos aqui, eu tinha isso desde pequeno. A hora que sumiu o negócio, agora são esses 2 dedos que sumiram. Aquilo durante um tempo. Agora, o melhor da história, eu depois tive que fazer a viagem para voltar, que eu estava em São Paulo, vinha para o Rio, eu fui no avião segurando os dedos. Parecia que eu tinha perdido os filhos e tornou a voltar, entendeu? Agora, o fato de usar muito a mão direita ali, tanto faz se fosse a direita, a esquerda, a direita, aí depende da destreza da pessoa. Ela é destra, ela é ambidestra, ela é o quê? Como é que é? Poderia ser com a esquerda também. É. Professor, quando uma pessoa exterioriza e ela usa muito a respiração, ritmando, assim, é um problema de inexperiência? Isso aí é técnica e é os processos tem muito mito sobre o processo de respiração. A respiração é muito boa, mas na questão que você vai exteriorizar só aqui, isso é secundário. Porque aí é o problema de cardio chakra que está mexendo. É secundário. O processo todo é da intenção com o problema todo aqui. Agora, a respiração é boa para a própria pessoa. Por exemplo, num processo existe a técnica de você se projetar através de respiração. Isso funciona. Entende? Professor, e as aparelhagens extrafísicas, qual é a função delas? Por exemplo, numa dinâmica. A função é potencializar a assistência através da intensidade da energia assistencial. Então, potencializa. Por exemplo, essa questão na mão. Eles colocam como se fosse assim um aspersor de energia. Vai aspergindo. Você está entendendo? E aquilo intensifica. Ele potencializa o processo de energia. Tudo que tem aqui, que eles dão, tudo caminha para aquilo. Então aquilo fica potencializado. A Consciex vê esse aparelho. Como é que é? A Consciex vê esse aparelho. Não, ela não vê, não. Ela movimenta o aparelho. É ela aquele aparelho. A Consciex receptora. Não, ela às vezes não vê nada. Ela só sente energia. O que interessa é isso. Não é? Professor, então em relação à respiração, não há uma relação entre a respiração e a potencialização da... Não, isso é psicológico. Não há? A coisa mais séria é a intenção da pessoa aqui. Mas a hora respiração... que a pessoa faz isso, ela está usando o cardio chakra, isso é besteira, é bobajada de cardio chakra. Então não há Cardio chakra, possibilidade... a maioria é besteira, é romance, é juventude, é uma doença que com o tempo melhora, e é o processo do lirismo. Muito bonito, amor é uma grande coisa, é a fraternidade. Mas veja, nesse caso aí, não fonôncia. Então não dá. Então não há aquela, como é que eu ia dizer, situação da pessoa estar a respirar mais profundamente, carregada de energia, não é? Não, isso aí ajuda, depende, quando ela está desenvolvendo, às vezes precisa de usar isso tudo. Nós estou falando aqui da pessoa veterana, quem domina o processo, isso tudo é tolice. É só então intenção, vontade, é por aí então. Não precisa de nada disso.
Outra coisa, para você sair do corpo com o tempo, você não precisa nem mexer com a energia. É pensar e esquecer a matéria. Então é mental Só ser somática. consciência e ir embora. Mental somática é então esse É superior a tudo isso. Agora, por enquanto, ele não pode mexer muito com isso, nem falar muito. Tem que explicar o beabá do curso pré-maternal, que é o que a gente tenta falar aqui também. Aqui tem a parte da pós-graduação e o pré-maternal, simultaneamente. Para uma boa parte aqui, ó, dos veteranos, são todos pós-graduação. Agora, para outros que estão ouvindo a primeira vez, é pré-maternal. Tá certo?